Oi, pessoal, bom dia. Algumas coisas que eu deixei passar ontem sobre licenças, tá? Uma delas é licença para tratar de interesses particulares, que ela pode chegar até 2 anos sem remuneração e afastado do serviço, né? Fica completamente afastado. Até 2 anos, então o policial ele pode pedir aí uma semana, 30 dias, né? Só que quando ele retorna, né, dessa licença, ele só pode pedir novamente passados 2 anos do período da licença, independentemente do prazo que ele tirou de licença em interesses particulares, né? Então, o militar ele pode daqui a pouco querer viajar, não, eu quero fazer uma viagem de 2 meses e as férias é um mês só, né? Daqui a pouco ele precisa de 3 meses, ele tira 30 dias de férias e mais 2 meses de interesses particulares para poder fazer uma viagem maior. Daí, quando ele retornar, ele terá que aguardar 2 anos novamente para poder pleitear aí uma nova licença em interesses particulares, tá? E tem uma última licença que eu esqueci de falar aqui, que é para acompanhar o cônjuge. Essa licença é o seguinte: algum cônjuge que seja o cônjuge, né, do servidor, tanto faz se é marido ou mulher, né, ele é transferido sem o seu pedido, chama transferência ex officio, né, sem, não foi uma transferência a pedido dele, do cônjuge, né, para outro local do território nacional, até mesmo para o exterior, ou para assumir algum cargo eletivo, tipo o cônjuge de um PM, de um brigadiano, assume como deputado federal, a esposa, né? Assume como deputado federal, ele quer acompanhá-la em Brasília. Daí ele pode pedir essa licença para acompanhar o cônjuge, tá? Então, ela não tem prazo, é o tempo necessário para que não se desfaça a família, tá? Só que essa licença é sem remuneração também, ela que nem a interesses particulares, tá? Ele não recebe nada e também não conta como tempo de efetivo exercício, tá? É isso. O único cuidado que deve se ter é que a cada 2 anos o policial tem que pedir a renovação da licença. Tem um prazo de pedido de renovação, tá bom? Não pode esquecer desse prazo aí, tá? Com isso nós concluímos a parte de licenças de forma bem assim mais objetiva possível, né, que eu tentei falar. Falamos aí de pensão policial militar e terminamos a aula passada aí com as prerrogativas, né, dos policiais militares. Eu disse que eu vou citar algumas aqui que estão no artigo 86, né? São prerrogativas. A primeira delas é prisão, qualquer tipo de prisão, prisão provisória ou permanente, tanto faz, né? Ou definitiva, que se chama, né? O militar ele é preso no quartel, na organização policial militar, tá? Ele jamais ficará preso num presídio, junto com os demais presidiários, tá? Julgamento, um outro direito aí, uma prerrogativa, é julgamento em foro especial nos crimes militares, né? Que são aqueles crimes que os militares cometem, que não caem os crimes militares. Eu só citei a título de exemplo alguns aí: deserção e insubordinação, se eu não me engano, que eu falei, tá? Aqui sim, ó, livre ingresso e trânsito em objeto de serviço em qualquer recinto público ou privado, tá? Respeitada a inviolabilidade de domicílio. Isso aqui significa o policial de serviço tem livre trânsito em qualquer local, público ou privado. Para quê? Em objeto de serviço. Então tu está trabalhando na ronda, né, fazendo policiamento ostensivo, e tu percebes ou tem uma denúncia que tem menor de idade, por exemplo, numa casa de prostituição, né? Ou tem menor, até mesmo uma festa, né, que estão sendo vendidas bebidas alcoólicas para menores, né? O policial militar ele tem essa prerrogativa, ele não pode ser barrado na porta, né? Em serviço, tá, pessoal? Em serviço, de ir lá para tentar, se for o caso, prender em flagrante lá tanto o dono da casa de prostituição, no exemplo que eu citei, quanto os proprietários ali e quem estiver trabalhando no bar ali vendendo bebida alcoólica para menor de idade, tá? Então é isso, tá? Então não tem prerrogativa para entrar na folga, em princípio, tá? Para apresentar a funcional e entrar ali, não, eu estou entrando aqui para pessoa policial, eu quero entrar de graça aqui na festa, tá, pessoal? Não existe isso, tá? Esse é crime, inclusive, tá? Tem previsão como crime. Tem prioridade também o policial militar em qualquer serviço de transporte ou comunicação. Transporte, por exemplo, ônibus, entrar num ônibus, ou comunicação. Já vou explicar essa parte da comunicação.
público ou privado no território estadual, dentro do estado do Rio Grande do Sul, porque é uma polícia estadual, tá? Quando é em serviço de caráter urgente. Então, isso aqui é entrar no ônibus, né? Por exemplo, aconteceu um acidente de trânsito, e logo à frente a viatura está muito longe, tem um policial que está dentro do posto, né, da unidade policial militar, numa UPA, né, num posto da polícia militar mesmo, e deu um acidente ali, sei lá, 1 quilômetro à frente ali. Ele para o primeiro ônibus que estiver passando, embarca nesse ônibus e vai lá atender o acidente, tá? Que é prioridade, então ele tem prioridade, ele deve entrar ali porque ele está indo para trabalhar, para prestar um serviço urgente, o exemplo do acidente, tá? E também comunicação. Comunicação é o policial, olha, sei lá, vai cair a ponte lá onde eu estou próximo de onde eu estou trabalhando, né? Eu descobri que a ponte tá prestes a cair. Ele tem prioridade, então, de entrar nos meios de comunicação e avisar, né? Claro, pessoal, isso aqui existe uma hierarquia, não é o policial que está né? Será o comando da Brigada Militar, a parte de comunicação da Brigada Militar. Mas é isso, a Brigada tem uma prioridade, então, porque o Serviço de Comunicações parece um serviço público também, tá? Eles têm uma concessão dada a eles, né? O Serviço de Comunicação. Então, eles têm, quando tem caráter urgente, as polícias têm a prerrogativa aí de informar a sociedade, tá? Outra informação que eu trouxe aqui é não confinamento em cela em caso de punição administrativa, tá? A única possibilidade hoje, atualmente, de prender policiais militares, né? Brigadianos, que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, de prender é através da justiça militar. Os juízes militares, no processo penal militar, podem restringir a liberdade, ali, cercear a liberdade de um policial militar, tá? Então, aquilo que existia no passado, do comandante olhar para a cara do cara, olha, tu vai ficar 10 dias preso, isso aí não existe mais, tá? Que é a punição administrativa. Então não pode. Existem outras punições que o comandante aplica? Existem, óbvio, né? Mas não confinamento em cela, que seria prisão. Restrição da liberdade. Restrição da liberdade somente por crimes militares aí, julgado então pela Justiça Militar Estadual, tá? Aqui o artigo 87 até explica bem, olha, que somente em caso de flagrante delito, o servidor pode ser preso, o servidor militar, né, por autoridade policial civil. Esse aqui é um outro aspecto, tá? Ficando obrigado a entregá-lo imediatamente à autoridade policial militar mais próxima, tá? A autoridade policial civil é o delegado de polícia, da polícia, né, da Polícia Civil, da Polícia Federal. A autoridade, esse nome, lembrem, a autoridade policial são os delegados, tá? Os demais são agentes de polícia. As leis da Brigada Militar dizem que o comandante também, os comandantes, os oficiais também são autoridades, tá? Mas na esfera civil são os delegados de polícia. Então, quando o policial militar ele comete um crime e é preso em flagrante, pode ser preso por qualquer outra polícia, pela Polícia Civil, pela PRF, pela PF, até mesmo pela Brigada Militar, é muito comum, né? Ele é conduzido até uma delegacia de polícia civil, se o crime for civil, ou uma delegacia de polícia federal, se o crime for federal. É feito o flagrante delito ali, ele fica preso ali na delegacia temporariamente. E chama-se o oficial responsável pelo plantão ali, né, o oficial de serviço, o delegado tem essa obrigação de chamar o oficial para que ele vá lá e conduza aquele militar, né, para a organização policial militar mais próxima ali, né, para que ele fique preso lá, naquele local. Não, como a gente sabe, num presídio, né? Então é uma questão temporária. O crime é registrado nas polícias judiciárias, tá? Vamos pensar num crime federal. A própria Brigada Militar prende um colega, um policial militar, trazendo tráfico internacional de drogas ou tráfico de armas, internacional de armas, né, e munições, que são crimes federais. Apresenta lá na Polícia Federal, a PF, o delegado de polícia, lavra o flagrante, ele tem que apresentar na PF. Não tem jeito, não é na Brigada Militar, porque a Polícia Judiciária que irá investigar, né? Apresentou, o delegado da Polícia Federal lavra, ele já determina que os colegas, os escrivães, né, da Polícia Federal entrem em contato com a Brigada e a Brigada manda lá um oficial para que recolha, né, aquele policial militar num estabelecimento da Brigada Militar, tá bom? É isso. Uso de uniformes e insígnia, uniformes da Brigada Militar.
Pessoal, é óbvio que o uniforme da Brigada Militar é só para policial militar que pode usar. E todas as insígnias, né? Tudo que tem nos uniformes. Um civil que vai. Aqui tem, inclusive, o artigo 91 é muito claro, que não pode organização ou pessoa civil querer usar, ostentar um uniforme, equipamento, insígnia ou emblema, qualquer coisa que seja semelhante sequer às da Brigada Militar, tá? E são responsabilizadas essas pessoas aí, se utilizarem. Tem crime previsto para isso, tá? Tem crime previsto para isso aí. Os gestores ali tanto chefes de sociedade civil, fala aqui, empregadores, empresas, né? E por aí vai, né? Que utilizem aí qualquer tipo que dê a entender ali que eles são que fazem parte da Brigada Militar, tá? E os servidores também da Brigada Militar, o policial militar, ele utiliza no uniforme, obviamente, fez concurso para isso, foi, né, nomeado para o cargo de policial militar, mas tem algumas proibições aqui que ele não pode utilizar. Qualquer coisa, reunião, propaganda, qualquer coisa que tenha caráter político partidário. Começa que militarismo é incompatível com a política, tá? Ele é incompatível, é proibido para o militar se pronunciar e ficar falando sobre política, tá? Sequer ele pode ser filiado a partido político, o militar, tá bom? Então, ele é incompatível porque os militares são realmente, se tudo der errado, né, o último recurso que a Constituição Federal prevê aí para manter a ordem pública, tá? Então, não pode se envolver com política. Imagina um PM, né, uniformizado num palanque, por exemplo, fazendo campanha para o político A ou para o político B, tá? Não pode. Na inatividade, então, o policial que está aposentado, né, que chama reserva remunerada, no primeiro instante, depois reforma, né, na sequência, ele que está em inatividade não pode utilizar o uniforme da brigada, tá? Salvo solenidades militares e policiais militares, por exemplo, o desfile 20 de setembro, né? Quando 7 de setembro, 20 de setembro, ou alguma solenidade lá que os militares aposentados sejam convidados, né, a participarem, né? Então eles podem botar o uniforme. E quando autorizado em cerimônias comemorativas a datas nacionais, né? E por aí vai, tá? Solenes. Basicamente isso aí, tá? Não pode utilizar somente em solenidades, é isso, quando autorizados. No estrangeiro também não pode utilizar no estrangeiro, né? Tu pegar, por exemplo, eu moro aqui na fronteira praticamente com o Uruguai, pegar o uniforme e entrar no Uruguai com o uniforme da Brigada Militar, né? Quando em atividade não relacionada com a missão, claro que ele pode ser convidado para representar a Polícia Militar, a Brigada Militar, no Uruguai, por exemplo, num evento policial ou num evento governamental, que seja. Daí ele tem que ser, se ele for expressamente autorizado pelo comando da Brigada Militar, aí ele vai lá para representar a instituição. Mas não ele pegar o uniforme da Brigada Militar e entrar naquele país, porque está tendo uma feira, por exemplo, uma feira de armamentos e de inteligência, né? Eu vou botar o uniforme da Brigada e vou lá para visitar essa feira, tá? Até pode, né? Se for uma missão que o comando da Brigada Militar determinou que ele fosse lá representar a Brigada, tá? Mas não a bel prazer, tá? O servidor também, que da inatividade, que está aposentado, né? Que tiver conduta considerada incompatível, ofensa à dignidade da Brigada Militar, poderá ser definitivamente proibido aí de usar uniforme. Então significa que é o colega aposentado que fez alguma coisa, uma atividade ofensiva à dignidade da classe, considerado, ele sequer pode usar o uniforme naquelas solenidades militares lá, por exemplo, nos desfiles de 20 de setembro que eu falei, por decisão do comandante-geral da Brigada Militar. Então o comandante-geral proíbe lá o fulano de tal a nunca mais utilizar, né, o uniforme da Brigada Militar, nem mesmo numa data comemorativa, uma solenidade militar, tá? E é isso. Próxima aula que nós seguimos aqui com agregação, que é o artigo 92 da lei.